Hoje eu vou mostrar pra você a minha última compra na Shein, que é para esse período de transição de estação, que é quando a gente nunca sabe mais ou menos o que vestir, tá calor, tá frio, tá tudo ao mesmo tempo, então eu vou compartilhar com você. Aliás, não é nem que eu vou mostrar pra você, nós vamos ver juntas, porque eu já abri, já vi as peças, mas ainda não vesti, então também vai ser minhas primeiras impressões sobre elas. Eu vou deixar o link de todas as peças na descrição, também vai aparecer na sua tela. Eu também vou deixar os links dos acessórios e de todas as outras peças que eu usar junto com as peças da Shein. E já que você tá aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita e dá um like nesse vídeo para ajudar o canal, porque eu garanto que nós vamos nos divertir muito juntas hoje experimentando roupas. Bom, essa primeira blusa eu não escolhi para ser a primeira por acaso, é porque eu acho que essa eu já vou usar logo em seguida, porque a gente já tá naquele período que eu chamo de final de inverno, mas já é oficialmente primavera por aqui, mas ainda faz friozinho, a gente ainda tem que se agasalhar quando sai, que aliás, por isso eu achei legal fazer esse vídeo nessa época, porque é uma época de transição, que além de ser um pouquinho mais difícil a gente comprar roupa, é o período em que a gente fica mais próximo, que as roupas que eu uso são mais parecidas com as roupas que você usa aí no Brasil, se você estiver no Brasil, porque, né, eu tô ao contrário, quando é inverno pra mim, é verão pra você e vice-versa. Mas essa época é aquela época em que a gente se veste bem parecido, porque as temperaturas, elas chegam a ficarem mais próximas. Ou talvez mais próximo do que o inverno no Brasil. Mas enfim, essa blusa eu super vejo você usando o inverno inteiro no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, eu diria, pra sair à noite, porque, como eu falei, ela é ela é a mais quentinha que eu comprei. Ela não chega a ser lã, mas ela é felpudinha, assim, sabe? Como se fosse um corduroy. Mas ela tem essa linha reta, né? Esse corte reto, deixa o ombro de fora. Então ela realmente, isso é o que eu chamo de meia estação. E atrás ela é igual, é o mesmo corte reto, bem justinha. Esse tamanho é o XP. Normalmente a Shein, os tamanhos são bem honestos. Quando fala XP, é XP. A gente tem que lembrar que a Shein, ela faz pro mundo todo, né? Então, os tamanhos, pelo que eu noto da minha experiência, eu tenho muita experiência comprando na Shein, é que os tamanhos eles costumam ser um pouco maior, é mais fácil você pegar algo que é um pouco maior do que você pensava, do que menor, porque eles têm que fazer para América do Norte aqui, né, para outros países, e nós brasileiros, acho que o nosso corpo ele é mais magro, ele é menor normalmente do que comparado com outras partes do mundo. Então, normalmente na Shein, se tem XP, eu pego XP, porque às vezes o P fica grande em mim. Isso é algo que você vai aprendendo com o tempo depois de comprar na Shein. Bom, para mostrar essa segunda blusa, eu tô tendo que improvisar. Esse não seria o sutiã que eu usaria com ela, não vou usar com esse sutiã, mas é o que eu tenho que dar para mostrar, para mostrar no vídeo para vocês. Por quê? Porque ela tem essa fenda aqui, ela tem até um metal para deixar a fenda armada, o que é bem legal. Só que o sutiã que eu tenho, que é sem alça, que ficaria legal, ele vem toda nessa parte aqui da frente, ele é mais fechado, então ele fica à mostra. Então eu coloquei um sutiã que tem alça mesmo e coloquei a alça para dentro, pra gente ver como é que é a blusa. Dá pra gente ver desse jeito, claro que não dá pra eu sair assim, vou ter que dar um jeito pra quando eu tiver que sair com ela, mas acho que dá pra gente ver a blusa. E eu gostei bastante. Essa já é bem mais fininha que a outra, ela é uma malha gostosa, sabe essas malhas assim, como eu posso dizer, essas suavezinhas, assim, muito gostosinha, muito parecida com outras que eu tenho da Shein. E essa daqui eu já acho que a gente já vai usar na primavera pra valer mesmo. Primavera aqui em Toronto é um pouquinho mais fria que no Brasil, então a gente usa manga comprida, principalmente se a gente sai à noite. É uma blusa que, apesar de decotada, eu considero casual, eu não considero uma blusa para usar à noite, para ir no restaurante, se for um restaurante mais formal, mas para ir para um bar, para um restaurante informal, para almoço, para sair de compras, que a gente adora, enfim, para esse tipo de coisa, para esse tipo de passeio, ela é perfeita. Aliás, para sair ao ar livre, ela é perfeita porque, apesar dela ser grudadinha, esse material ajuda a respirar, me parece bem levinho. Bom, então eu gostei bastante. Acho que ainda não é a temperatura para usá-la, mas com certeza vou usá-la. O que é bom que dá tempo de eu comprar um sutiã que dê para usar com ela. Mas a blusa em si,
eu adorei. Se você não gosta muito de blusa que fica cropped, é bom te alertar, ela mostra um pouquinho da barriguinha aqui, principalmente quando você levanta. Essas blusas de um ombro só, a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Porque se a gente levanta, ela levanta toda, mas ela tapa tudo, só se você levantar a mão mesmo que vai ficar aparecendo. E também essa é XP, é o menor número que eles têm. Também peguei o menor número para garantir, porque o ideal é que esse tipo de blusa fique bem coladinha mesmo, como tá essa daqui. Essa blusa aqui é outra que eu vou ter que resolver a situação de sutiã com ela, porque também o meu sutiã, eu tô improvisando com o sutiã de alça, que eu botei alça para dentro. Então se você vê alguma cor aqui que não devia, algum volume que não devia, provavelmente é a alça do meu sutiã. Mas enfim, quando eu for sair à noite eu posso resolver esse problema. Eu tenho outros sutiãs, eu teria que experimentar um por um para saber qual que fica melhor. Mas enfim, acho que dá para ver a blusa pelo menos, que é linda. Acho que das que eu vi assim, quando eu bati o olho, essa daqui foi a que eu gostei mais de cara. Aliás, tudo isso eu tô provando pela primeira vez agora com vocês, tá? Eu já abri os pacotes, já vi, mas eu ainda não tinha experimentado. Eu tô experimentando agora com vocês. E, bom, como você pode ver, ela tem esse corte no ombro, mas ela é de manga comprida, então também ela é perfeita para usar à noite. Ela é coladinha, XP também, como eu sempre compro na Shein. Ela é bem confortável, o material dela é bem gostoso e também parece ser bem respirável, o que é importante, mesmo aqui onde faz frio. Atrás, ela segue o mesmo padrão de corte, o ombro para fora, esse ombro aqui, e aí ele continua aqui na frente, então tem tem essa gola aqui, mas esse corte aqui no ombro que eu acho que deixa ela mais sexy, mas ao mesmo tempo bem abrigadinha, bem quentinha, perfeita para a temporada de agora no Brasil, né? Essa daqui já dá para usar em restaurantes à noite, até mesmo porque o material dela parece um material um pouquinho mais luxuoso. A outra parece malha mesmo, parece um modal, a outra que eu mostrei, que é linda, mas o material dela deixa ela informal. Não é que é ruim, só deixa ela informal. Esse daqui deixa essa blusa mais formal. Então, dependendo do restaurante que eu for, se eu não precisar usar vestido, eu posso usar até essa calça aqui que eu adoro, que é uma calça da Levi's, que eu vou deixar o link aqui também da calça, do sapato, de tudo. Essa é a 720, o modelo dela é 720. Eu amo essa calça e eu acho que ela é ótima para sair à noite para um restaurante que é nem formal, obviamente, mas ele também não é tão informal. É aquele arrumadinho, sabe? Eu acho que essa é a blusa perfeita para esse tipo de ocasião, porque se eu quiser usar de dia para uma coisa mais informal, para ir no shopping, eu posso calçar um tênis. À noite eu posso calçar um sapato de salto alto, como que eu tô agora, e tá perfeito. Esse próximo é um body e aqui é o que eu tô te falando, que eu tenho que tomar cuidado com as roupas da Shein, que normalmente elas são grandes, e eu sempre tenho que pedir o menor número possível. Esse body, ele é XP, ou seja, o menor tamanho, não, às vezes eles têm XXP, mas não tinha, porque senão eu teria comprado. Eu sempre compro o menor tamanho. Ele é XP e ele fica um pouco grande aqui em cima, e normalmente quando fica grande em mim fica grande no ombro. O ombro ele fica meio que caindo ou sobrando. Então, como você pode ver, até dependendo do ângulo que eu viro, dá pra ver o meu sutiã, tem que tomar muito cuidado. Ainda assim, dá pra usar, eu vou usar, só que toda vez que eu tiver que usar, eu vou pegar uma fita dupla face e vou prender na minha pele ou no sutiã aqui embaixo, e aí ele fica direitinho para ele ficar no lugar. Porque não tem muito problema. Se eu tivesse ombros mais largos, ela ficaria esticada e ficaria perfeita. Mas por causa do meu ombro curto, às vezes eu tenho esse problema com os decotes. Então eu vou lá, uma fita dupla face antes de sair de casa, prendo tudo direitinho, e aí de qualquer lugar que você olhe, qualquer ângulo, qualquer lado, você não vê meu sutiã ou não vê meus seios, nada disso. Mas enfim, tô contando pra você ficar alerta, porque se você também tiver problema de ter ombros curtos como eu, às vezes essa blusa vai ficar assim, esse body, na verdade não é uma blusa, é um body, e também fica aí a dica como é que você pode lidar com esse problema. Normalmente
fita dupla face. Ah, o que eu posso falar da fita dupla face nas minhas roupas? Quase sempre à noite eu tô usando fita dupla face. Quando eu uso decote, quando eu uso fenda muito grande, eu vou lá e coloco fita pra tudo quanto é lado, não tem como ver nada, nem se eu me mover, acho que eu posso correr a maratona, que não tem problema. Mas enfim, mas tirando isso, essa blusa adorei. Ela também é de um material muito parecido com a vermelha que a gente viu antes dessa. Então é uma blusa mais pra noite, não chega a ser para um restaurante formal, mas também não é tão informal para um bar ou para um restaurante informal. É aquele restaurante meio termo. A gente vai para jantar, mas não é aquele jantar de comemoração ou num restaurante estrela Michelin, nada disso. É num restaurante bom, eu diria. Atrás ela é praticamente toda tapada e na frente ela tem esse decote. Outra coisa também que eu diria, eu tenho um implante de silicone, então eu já tenho seios assim um pouco maiores do que a média e mesmo assim eu achei que ele fica grande. Então assim, tomar cuidado, dependendo do tamanho dos seus seios, pode ser que fique sobrando. Aliás, esse tipo de corte assim, esses cortes com taça, até pra mim, principalmente quando eu compro na Shein, acho que a Shein é feita pra quem tem peitos muito grandes, às vezes realmente fica sobrando em mim. Então também é bom você tomar cuidado se você estiver interessada nessa blusa. Mas tirando isso, ela é muito linda, ela é muito linda. Eu gostei muito desse decote, que deixa sexy, mas não deixa vulgar. Manga comprida, perfeita pra sair à noite, enfim. Vou pegar minha fita dupla face e vou usar muito essa blusa. Ou melhor, esse body, eu fico esquecendo que é um body. Ele, obviamente, ele vai até lá embaixo. Pois é, e agora a gente fica na categoria body. Esse e o próximo também é um body. E porque, sei lá, acho que na Shein é assim, né? Você vai comprando uma coisa, você coloca no carrinho, eles vão recomendando coisas similares, você vai adorando, quando você vê, você já comprou um montão de coisa, comprei um monte de body. Mas enfim, é uma categoria que eu tenho que explorar mesmo, que eu tenho muito poucos, e eu acho que fica bem elegante, é uma forma, principalmente uma pessoa como eu, que é super desajeitada, às vezes a camisa fica saindo e tal. Esse aqui não tem problema, eu posso me mover, que vai ficar tudo no lugar, tudo esticadinho, não precisa nem passar. Perfeito para Luciana. Mas enfim, e também estou na minha era ombro de fora, né? Essa daqui é bem parecida com a primeira que eu tinha mostrado. A vermelha também tem a parte do ombro de fora. Não sei, me deu vontade, eu tava com vontade de usar blusa de ombro de fora, eu tenho muito poucas. Aliás, acho que é porque outro dia eu fui sair e pensei, nossa, ficaria legal com uma blusa sem ombro, e eu não tinha nenhuma. E aí fui na Shein e comprei 200. Mas enfim, essa é bege, do mesmo material da outra também, então é um material mais arrumadinho. Por exemplo, se a gente compara com a primeira bege que a gente viu, a gente nota a diferença, que esse material, ele brilha, ele não é brilhoso, mas ele reflete mais a luz. Então ele é melhor para a noite, ele fica um pouquinho mais arrumado. Esse daqui, ele não chega a ser malha, mas parece uma malha. Por isso que eu bati tanto na tecla de que ele é mais informal, eu não usaria ele à noite. Esse daqui eu usaria à noite, talvez eu use amanhã para o restaurante que a gente vai, não sei, vamos ver, porque eu tenho uns 2 ou 3 ali que eu tô pensando para sair amanhã no restaurante, ainda não sei, mas eu adorei essa daqui. E é bege, mas é um bege bonito. Eu não sou muito chegada a bege, mas esse bege, ele não é pro amarelo, sabe? Ele é um bege mais, não sei, neutro, mas bege é neutro. Mas, você entende o que eu quero dizer? Ele não é creme, ele é um bege muito mais pra baunilha, ele parece sorvete de baunilha sem ser amarelo. Esse é o bege que eu quero dar ideia a você. Atrás tem o mesmo corte da frente, então também os ombros de fora. É um body, então fica tudo justinho, tudo no lugar. XP também, o tamanho ficou perfeito pra mim. A manga que fica super justa, mas eu tenho malhado, sabe, bastante na academia pra aumentar meu braço. E eu acho que agora eu acabei de perceber que tá dando resultado.
porque o XP tá ficando apertado na manga. Mas, enfim, adorei esse daqui. Ai, tô doida pra usar. E ele é básico, né? Então, tipo assim, eu posso colocar, jogar uma jaquetinha por cima, um lenço, se tiver aquela brisazinha, aquele ventinho, pode colocar um lenço pra proteger o pescoço. Tá ótimo. E agora, o último, também é um body. E olha que coisa linda. Acho que esta é a minha preferida. Aliás, qual foi a sua preferida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Essa daqui é a minha. Olha só, é bonito, é lindo, é chique, é um material, assim, ele, como posso dizer assim, é um material de qualidade, então parece uma blusa muito mais cara do que eu paguei por ela. Ela deixa o corpo lindo. O que mais que eu quero de uma blusa? Ou de um body? Nem me importa se é blusa, se é body. O que eu quero é parecer assim. Olha que coisa linda! E veste tão bem, porque ele puxa tudinho, né, por ser um body. E aí vem aqui na frente, apesar dele ser bem coladinho, ele faz um volume aqui nos seios, porque ele tem esse drapeado, esse super decote. E ele tem ombreiras, como você pode ver. E é ombreira forrada, tá? Não é aquela ombreira que eles colocam aquela esponja que fica coçando aqui, não. É uma ombreira de respeito. Gostei muito, olha, porque com a ombreira, ela meio que levanta assim, sabe? Os seios, levanta o seu ombro. Eu que tenho um ombro pequeno, que eu tava comentando do problema que eu tive com a outra blusa, não tem nenhum problema com essa. Olha só, impõe o respeito quando chego no lugar. Adorei essa. E como eu falei, o material, ele parece uma blusa muito mais cara do que o que eu paguei por ela. Tá muito linda. Muito linda. Essa eu quero usar logo. Se bem que eu não sei. Vamos ver onde a gente vai amanhã, porque se a gente vai no lugar que eu tô na cabeça, talvez ela seja muito arrumada pro lugar. Porque realmente essa daqui é, não vou dizer para um restaurante assim, super chique, mas para um restaurante mais arrumado. Tem que ser, sabe? Aliás, dá pra colocar uma saia, se você colocar, por exemplo, uma saia... Ai, qual o nome daquela saia? Uma saia lápis. É lápis? É, uma saia lápis, dá até pra você ir trabalhar com essa blusa. Olha só que lindo. Ou uma mini saia, se você quiser sair pra night também, que fica lindo. E aí, bota um salto desse. Tá perfeito o look. Aliás, eu já falei que é a minha preferida, eu já falei que eu tô apaixonada. Bom, gente, essas foram as minhas... Ah, não, peraí! Tem mais uma. Eu já ia encerrar o vídeo, peraí. Tem mais uma blusa pra eu te mostrar. Vamos falar que essa é um bônus. Agora sim, a última blusa. E quando eu falei que eu tava na minha era ombro de fora, eu não tava brincando. Outra blusa, ombro de fora, com outra característica que eu amo, renda. Olha só que linda, ela também é, como as outras, né? Corte reto, então nas costas é igual que na frente. É um corte bem simples, mas a renda faz tudo. Olha, ela também é XP, ela tapa toda a barriga, não muito, então talvez também se você levantar o braço e você não gostar de mostrar a barriga, esse é um detalhe que você tem que saber. A manga dela também, o que eu achei, ela é XP e fica de tamanho, em questão de tamanho, ela tá perfeita em mim. Eu gosto da manga como tá, porque assim mostra mais a minha pulseira, quando eu colocar o relógio também vai mostrar o relógio, mas talvez se você tiver braços longos, é uma coisa que você tem que ter em mente. Outra coisa também para ter em mente sobre essa blusa é que ela não é forrada. Então eu tô com um sutiã bege por baixo, eu tava com medo, mas como esse sutiã é praticamente da cor da minha pele, fica legal, entendeu? Não fica ruim, mas ela é transparente, ela é a renda direto na pele, então você vai ter que usar um sutiã e um sutiã que você consiga disfarçar, um sutiã bege, como que eu tô usando, talvez um que seja esse rosinha claro, que mais parecido com a cor da blusa, acho que fica até mais bonito, ou até branco, porque é um rosa bem clarinho, é aquele rosa mesmo sutiã, tem muito sutiã que é desse rosa, é aquele rosa. Mas eu adorei, funcionou bem com o meu sutiã, então pra mim tá perfeito.
O que mais eu posso dizer? Essa daqui já é bem primavera mesmo, porque por ser renda ela é toda furadinha, então ela é fresquinha. Mesmo sendo manga comprida, eu acho que dá para usar, pelo menos aqui no verão à noite, eu acho que ela dá super certo, porque ela é fresquinha por causa da renda. Talvez no Brasil realmente é um look mais outono, apesar de você não ficar com calor, eu acho, se você usar à noite no verão, o look parece mais outono, eu diria. Mas eu gostei. Tem várias cores dela, eu tô pensando talvez comprar outras cores. Tem várias cores, tem muitas cores essa blusa. Mas, enfim, adorei. Agora sim, incluindo essa, você pode me responder qual que é a sua preferida. Eu ainda acho que a outra é minha preferida, eu adorei aquela blusa. Mas essa daqui também tá ali pau a pau, viu? E aliás, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de dar um like para ajudar o canal. Se você quer ver esses looks na prática sendo usado, não deixa de ver os próximos vlogs, porque com certeza eu vou usar todas essas roupas e eu sempre mostro quando eu saio, então você vai ver como é que eu vou usar realmente na vida real. Eu não tô só mostrando, que legal que eu comprei, não. Você vai me ver usando, vai ver qual é a situação que eu tô usando e bom, vai poder entender um pouco melhor como é que eu crio os looks com ela. Então, se você não é inscrito ainda no canal, tá aqui um bom motivo para você fazer isso agora, para você acompanhar os próximos vlogs, porque em breve, assim, muito breve, eu devo já mostrar os meus looks com essas roupas. E muito obrigada por ter assistido até aqui, como sempre. De novo, se puder dar um like, ajuda muito o canal, se puder compartilhar com as suas amigas, alguém que tem interesse, vai me ajudar bastante. E eu te vejo aqui no próximo vídeo, que já é um vlog, e já vou usar uma das blusas nele. Até lá, tchau, tchau!